Túnel escuro. Kael encara o túnel e sente algo dentro dele responder ao chamado sombrio. Sem esperar mais, ele desce os degraus. Um calor úmido sobe das entranhas da terra, envolvendo o grupo num hálito pesado. Lyra hesita antes de segui-lo, enquanto Erindor aperta o cabo do machado. E Serafine conjura uma esfera de luz pálida, que mal consegue vencer a densidade da escuridão. Cada degrau parece mais profundo que o anterior, como se o caminho não tivesse fim. O túnel se alarga, revelando um corredor cavado na rocha, paredes marcadas por sulcos que lembram garras. O ar pulsa num ritmo lento, quase orgânico, e um som grave vibra sob os pés, como um tambor distante. Serafine murmura algo sobre correntes de energia primitiva, mas suas palavras se perdem na densidade abafada do ambiente. Lyra mantém o olhar atento, avaliando cada sombra, cada curva oculta. Logo, uma abertura revela um salão subterrâneo iluminado apenas por um brilho avermelhado que emana do chão rachado. Veios incandescentes serpenteiam pelas fendas, lembrando rios de fogo adormecido. No centro, uma estrutura pétrea se ergue, semelhante a um altar antigo, e sobre ele repousa uma máscara de pedra, esculpida com feições severas e olhos vazios. Erindor estreita o olhar. Isso não pertence a este lugar, ou talvez pertença mais do que gostaríamos. Kael se aproxima, sentindo uma atração magnética. A máscara parece chamá-lo, prometendo revelar aquilo que permanece escondido sob camadas de medo. Quando ele estende a mão, um rugido profundo percorre as paredes e fragmentos de rocha se desprendem do teto. A luz avermelhada cresce, refletindo-se nas pupilas dilatadas de todos. Serafine tenta lançar um feitiço protetor, mas a própria energia do ambiente distorce suas palavras, fazendo-as ecoar de forma estranha. Um estalo ressoa, e a máscara abre uma fenda onde deveria haver a boca. Um sopro quente escapa, trazendo consigo um sussurro indecifrável que percorre a espinha de Kael. Ele sente algo antigo sondando suas intenções, perguntando sem palavras se está disposto a pagar o preço para descobrir quem realmente é. O salão inteiro parece prender a respiração, e a sensação de que atravessaram um ponto sem retorno se torna inevitável. O ar tornou-se mais quente e denso à medida que desciam os degraus do túnel. Cada passo ecoava como um murmúrio antigo, reverberando nas paredes de rocha viva. A esfera de luz que Serafine mantinha nas mãos parecia perder forças, sugada pela densidade da escuridão. Lyra seguia logo atrás de Kael, o olhar inquieto, como quem mede cada sombra em busca de movimentos. Erindor, sólido, avançava com o machado pronto, embora até ele sentisse o peso invisível que o ambiente colocava sobre os ombros de todos. Depois de uma curva longa, o corredor abriu-se para uma caverna colossal. O teto desaparecia na escuridão, mas veios avermelhados serpenteavam pelo chão rachado, emitindo um brilho incandescente que subia em lufadas, como o fôlego de algo adormecido. No centro erguia-se um altar irregular, formado por blocos sobrepostos e adornado com marcas circulares que lembravam garras gigantes. Sobre a pedra repousava a máscara que haviam vislumbrado antes, agora mais nítida. Uma face severa, com fendas profundas onde deveriam estar os olhos. Kael aproximou-se, sentindo que o ar ao redor se movia em resposta aos seus pensamentos. Serafine estudava as inscrições gravadas na base do altar. Seus lábios murmuravam fórmulas antigas, mas as palavras tornavam-se distorcidas, como se o próprio lugar as filtrasse. Lyra mantinha-se em silêncio, observando, os dedos prontos para sacar uma lâmina escondida na manga. Erindor permanecia imóvel, mas seus olhos examinavam cada fissura nas paredes, preparado para qualquer ameaça. Quando Kael estendeu a mão para a máscara, uma vibração profunda percorreu o chão, seguida por um som que lembrava um tambor subterrâneo. A pedra sob seus pés parecia pulsar, e um calor súbito subiu das fendas, envolvendo-os em um sopro que trazia o aroma metálico do ferro e algo indefinivelmente doce. A máscara abriu uma fenda onde deveria estar a boca, e um sussurro emergiu. Palavras antigas, suaves e ainda assim cortantes, como se pudessem arrancar segredos apenas por serem ouvidas. A voz parecia perguntar sem linguagem:
sondando intenções, pesando coragem e medo. Kael sentiu a lembrança de cada falha que tentara esquecer, cada silêncio escolhido para evitar a verdade. Serafim o observava, olhos fixos, sustentando a luz vacilante. Lyra mordia o lábio inferior, dividida entre curiosidade e receio. Erindor estreitava o olhar, pronto para defendê-lo, mas ciente de que aquela batalha não podia ser travada com lâminas. De repente, a máscara desprendeu-se do altar e flutuou diante de Kael, pairando a poucos centímetros do seu rosto. A temperatura caiu bruscamente, como se todo o calor tivesse sido sugado para dentro do objeto. O brilho vermelho dos veios se intensificou, lançando sombras longas que dançavam nas paredes. Kael sentiu o mundo estreitar-se, até que só restassem ele e a máscara, tudo mais dissolvendo-se em um nevoeiro incerto. O silêncio tornou-se absoluto. Então, um estalo seco cortou o ar, e fendas abriram-se sob o altar, liberando um clarão branco que cegou a todos. Kael sentiu o chão desaparecer, e por um instante, nada além de um vazio pulsante o cercava. Quando recuperou a visão, percebeu que estava sozinho no centro da caverna. A máscara repousava agora em suas mãos, pesada, quente, como se tivesse um coração que batia lentamente. Atrás dele, a escuridão permanecia imóvel. Mas havia algo diferente, um rumor leve, como se a própria sombra respirasse, aguardando o próximo movimento. E, no silêncio carregado que se seguiu, Kael compreendeu que acabara de atravessar um limite que não poderia ser desfeito. O peso da máscara nas mãos de Kael parecia multiplicar-se a cada segundo. O calor que emanava dela não vinha apenas da rocha, era um pulso, um batimento lento, como se o objeto fosse um coração petrificado. A caverna, iluminada apenas pelos veios incandescentes do chão, pulsava junto, respondendo ao compasso invisível. Serafine observava de perto, o olhar firme apesar da inquietação que lhe endurecia o maxilar. Lyra permanecia à sombra de uma coluna irregular, lâmina pronta, mas o brilho nos olhos revelava mais curiosidade que medo. Erindor mantinha os pés plantados no chão rachado, medindo a distância entre Kael e qualquer ameaça oculta. Kael ergueu a máscara à altura do rosto. No instante em que a borda tocou-lhe a pele, um sopro percorreu a caverna, apagando por um momento o fulgor dos veios de fogo. Uma voz, mais sentida que ouvida, insinuou-se na mente dele. Quem ousa vestir o que guarda o peso das sombras deve estar pronto para ver o que teme. A frase trouxe um arrepio que percorreu suas costas como lâmina fina. Ele hesitou, mas algo profundo, uma necessidade de entender quem era sob as camadas de culpa, falou mais alto. Quando a máscara enfim encaixou-se em seu rosto, o mundo dissolveu-se. A caverna desapareceu, substituída por um espaço infinito, onde fragmentos de memórias flutuavam como brasas suspensas em vento inexistente. Imagens de batalhas, de noites de fuga, de rostos perdidos passavam diante dele. Cada lembrança carregava um peso físico, como se tentasse arrastá-lo para o passado. Kael sentiu o instinto de arrancar a máscara, mas a mesma força que o fizera colocá-la o impedia de desistir. Serafine deu um passo à frente, pronunciando palavras que se dissiparam antes de chegar até Kael. Lyra apertou os dedos no punho da adaga e Erindor aproximou-se, mas nenhum deles conseguia romper a distância intangível que agora separava Kael do mundo. A máscara prendia-o a uma verdade que não podia ser observada por outros olhos. Dentro do vazio, ele viu versões de si mesmo, algumas nobres, outras dominadas pelo medo, outras ainda moldadas por decisões que nunca teve coragem de enfrentar. Um deles, mais sombrio que os demais, aproximou-se. Não tinha rosto, apenas um contorno humano feito de sombra densa. Do peito dessa figura emergiu uma chama azulada, que se estendeu até Kael, envolvendo-o num calor paradoxal, sereno e abrasador ao mesmo tempo. Aceitar o que escondes não te enfraquece, disse a voz, agora mais clara. Negar-te é que te mantém prisioneiro. Kael sentiu a rigidez dos próprios ombros ceder. Lembrou-se das pessoas que havia deixado para trás, do medo que o paralisara.
das vezes em que se julgara indigno de lutar outra vez. Permitiu-se sentir a dor que sempre afastara, e à medida que o fazia, o brilho vermelho dos veios começou a mudar, tornando-se dourado, mais quente e menos ameaçador. Serafine percebeu a alteração e inclinou-se para Lyra, sussurrando algo sobre um selo sendo quebrado. Mas antes que Kel pudesse compreender totalmente, um rugido baixo percorreu a terra, reverberando pelas paredes. A máscara vibrou contra seu rosto, e uma fissura abriu-se no chão diante do altar, revelando uma luz branca que subia em colunas. O calor deu lugar a um frio súbito, cortante, e um vento ascendente envolveu todos, espalhando poeira incandescente. Eärendil recuou um passo, protegendo os olhos. Lyra apertou o punhal, preparada para o que viesse. Serafine ergueu o cajado, mas mesmo sua magia parecia pequena diante do que se anunciava. Chaol retirou lentamente a máscara. Ela já não estava quente, tornara-se leve, quase frágil, como se tivesse cumprido o propósito para o qual fora criada. Contudo, no instante em que seus dedos soltaram o objeto, uma sombra ergueu-se do abismo recém-aberto, ganhando forma enquanto subia. Não era névoa nem pedra, era algo vivo, feito de pura expectativa. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia um novo elemento, moldando o ar ao redor. Todos ficaram imóveis, observando a forma que emergia. Chaol sentiu a própria respiração tornar-se parte do compasso daquele ser nascente. Havia poder ali, mas também julgamento. E o herói compreendeu que o que saía do coração da Terra não era apenas um inimigo ou aliado. Era a prova definitiva de tudo o que escolhera carregar. E então, antes que pudessem reagir, a sombra abriu os olhos, 2 pontos de luz clara fixos em Chaol, e a caverna mergulhou em trevas. O silêncio que tomou a caverna após a aparição da sombra parecia ter densidade própria. Chaol permaneceu imóvel, a máscara ainda nas mãos, enquanto o ar ao redor pulsava num ritmo lento, como se o próprio solo respirasse. Serafine se aproximou alguns passos, o cajado erguido, tentando avaliar a estranha vibração que percorria as rochas. Lyra, de olhos semicerrados, inclinou a cabeça, escutando um som que parecia apenas um sopro distante. Eärendil manteve-se estático, o peso do machado equilibrado em seus braços, pronto para agir, mas ciente de que qualquer movimento precipitado poderia despertar algo que dormia sob seus pés. Chaol ergueu a máscara diante do rosto, sentindo o calor residual que ela ainda emitia. A sombra que emergira do abismo mantinha os olhos fixos nele, 2 pontos claros, imóveis, penetrantes. Quando falou, a voz não atravessou o ar. Nasceu dentro de cada um, como um pensamento compartilhado. Tu vistes o que escondias, mas coragem não é apenas olhar, é sustentar o que viste e escolher o que farás com isso. A frase ressoou no peito de Chaol, despertando lembranças de todas as vezes em que deixara perguntas sem resposta, de cada fuga silenciosa que marcara seu passado. Ele respirou fundo, colocando a máscara de volta no altar. No instante em que seus dedos a soltaram, o chão tremeu, e linhas vermelhas começaram a subir pelas paredes, entrelaçando-se até formarem um arco sobre a cabeça da sombra. A luz que emanava dali mudou de tom, tornando-se dourada, depois branca, até brilhar com intensidade quase insuportável. Serafine ergueu o braço para proteger os olhos, enquanto Lyra recuava instintivamente, o punhal ainda preso entre os dedos. Eärendil avançou um passo, os músculos tensos, observando o que parecia uma fusão de pedra, luz e vontade. Chaol, porém, sentia-se atraído para mais perto. Cada passo que dava em direção à figura fazia o calor no ambiente diminuir, substituído por um frio que lhe percorria a espinha. Quando se aproximou o suficiente, a sombra estendeu uma mão, formada de névoa e luz entrelaçadas. Hesitante, ele ergueu a própria mão, e no contato, um fluxo de imagens atravessou-o. Batalhas vencidas e perdidas, pessoas que salvara, outras que abandonara, promessas quebradas e renascidas. Todas essas cenas convergiram para um único instante, um ponto onde passado e presente colidiam. A sombra então falou outra vez, a voz agora soando como um coro distante.
O que carrega pode ser fardo ou força. Decide-o. As palavras ecoaram, repetindo-se como se fossem gravadas nas paredes da caverna. Kael fechou os olhos, permitindo-se sentir o peso e a clareza que vinham junto. Entendeu que o labirinto não queria puni-lo, mas mostrar o poder que nascia quando alguém aceitava todas as partes de si. Ele abriu os olhos renovado, mas o momento de paz durou pouco. Um estrondo cortou o ar, e o arco de luz que envolvia a sombra partiu-se em 2 colunas incandescentes. O chão abriu fissuras, liberando um vapor frio que subiu em espirais, apagando parcialmente o brilho dos veios de fogo. Serafine recuou para proteger Lyra, que agora observava fascinada, enquanto Erindor plantava-se firme, o machado erguido. Kael manteve-se onde estava, a respiração controlada, atento ao que surgia da fenda recém-formada. Algo começou a emergir, moldando-se a partir da própria escuridão. Era mais sólido que fumaça, mais vivo que pedra, e trazia um brilho interno que parecia um coração latente. A criatura, ou guardião, ergueu-se lentamente, assumindo forma diante deles, embora sua silhueta permanecesse indefinida, os contornos oscilando como se fossem feitos de água e cinzas ao mesmo tempo. Quando abriu os olhos, um clarão iluminou a caverna inteira, projetando sombras que dançaram nas paredes. O silêncio que se seguiu tinha peso, como se o ar esperasse que alguém respirasse primeiro. Kael sentiu que o momento de decisão estava longe de terminar. O que acabara de surgir era apenas a próxima camada do mistério do labirinto silencioso, e talvez a mais perigosa de todas. O clarão que havia tomado a caverna recuou lentamente, deixando atrás de si um silêncio tão espesso que parecia feito de pedra. Kael manteve os olhos fixos na forma que surgira do abismo. Não havia contornos definidos. Era como se a sombra fosse feita de fumaça e luz ao mesmo tempo, o corpo oscilando num movimento hipnótico, enquanto os olhos, 2 brasas azuladas, o observavam sem piscar. Serafine ergueu o cajado, mas conteve o impulso de lançar feitiços, consciente de que qualquer gesto impensado poderia despertar algo que ela ainda não compreendia. Lyra, semicoberta por uma coluna de rocha, parecia calcular o caminho de fuga e o ponto exato onde sua adaga poderia atingir caso fosse necessário. Erindor plantou-se entre Kael e o vazio, mas seu olhar dizia que sabia. Aquela luta, se houvesse, seria travada em outro plano. A sombra avançou lentamente, deixando atrás de si rastros que brilhavam antes de desaparecer. Quando falou, sua voz soou em camadas, grave e distante, porém clara. Tu enfrentaste o que escondias. Agora prova que podes carregar a verdade sem que ela te destrua. Kael sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Sabia que o labirinto não queria apenas expor feridas, mas ver se ele era capaz de seguir em frente com elas abertas, se podia transformá-las em força. Ele ergueu o rosto, respirando fundo. A caverna reagiu. As paredes vibraram como cordas tensionadas, e os veios incandescentes mudaram de cor, passando do vermelho para um âmbar suave, como se reconhecessem a disposição de Kael. A sombra então ergueu uma mão, formando um arco de luz que ia do altar até o chão. Dentro do arco, um caminho revelou-se. Uma sequência de degraus estreitos, escavados na rocha, descendo para um espaço onde a claridade não alcançava. Kael olhou para trás. Serafine, Lyra e Erindor estavam imóveis, presos atrás de uma barreira invisível que agora cintilava como vidro líquido. Serafine inclinou a cabeça, o olhar calmo, porém firme, transmitindo apoio silencioso. Lyra ergueu o punhal, não como ameaça, mas como símbolo de que acreditava nele. Erindor tocou o machado no chão, gesto silencioso de lealdade. Kael respondeu com um leve aceno, guardando em si a presença de cada um antes de virar-se novamente para o caminho que se abria. Ele desceu o primeiro degrau, sentindo o ar mudar ao seu redor. Cada passo era acompanhado por um som profundo, semelhante ao de um tambor distante, ecoando através das paredes. O calor que antes emanava das fendas desapareceu, substituído por um frio constante, que parecia vir de dentro da pedra. À medida que avançava, as sombras ganhavam densidade, como se algo as preenchesse de vida. A respiração
tornou-se um fio visível no ar, e Kael percebeu que o túnel se estreitava até formar um corredor onde apenas uma pessoa poderia passar. O caminho terminou em um patamar circular, suspenso sobre um lago subterrâneo. A água era escura, mas refletia luzes que não vinham de lugar algum, como se estrelas mortas repousassem sob a superfície. No centro do lago, erguia-se uma coluna de pedra e sobre ela um objeto reluzente, um elmo antigo, ornado por linhas que lembravam chamas congeladas. Kael sentiu uma atração silenciosa, um convite e uma ameaça ao mesmo tempo. Ele compreendeu que o labirinto o chamava para provar o quanto aceitava de si próprio e o quanto estava disposto a arriscar por redenção. Antes que pudesse dar o primeiro passo sobre a ponte estreita que levava até a coluna, um som baixo subiu do lago. Pequenas ondas se formaram, espalhando-se em círculos. Algo mexia-se nas profundezas, lento, mas imenso. A superfície começou a brilhar com um azul frio, e do centro emergiu um vulto colossal, o contorno lembrando tanto uma criatura quanto um guardião. Seu olhar cruzou o de Kael e, naquele instante, o herói percebeu que o verdadeiro teste do túnel não era apenas coragem, era confiança absoluta na própria essência. A criatura moveu-se mais um pouco, e o lago inteiro reagiu, lançando respingos que cintilaram no ar como fragmentos de gelo. Kael firmou os pés, respirou fundo e preparou-se. A água tornou a estremecer, mais forte, enquanto um rugido profundo ecoava, crescendo até preencher todo o espaço. Quando o som cessou, restou apenas a expectativa. Um silêncio que parecia pulsar, anunciando que o coração do labirinto silencioso acabava de revelar um enigma ainda maior. O lago subterrâneo permaneceu silencioso por um instante, como se a própria água estivesse avaliando Kael antes de permitir o próximo passo. A criatura que emergira das profundezas mantinha-se imóvel sobre a coluna líquida, o corpo oscilando num compasso lento, os olhos como duas luas pálidas fixos nele. A luz azulada refletia-se nas paredes, projetando desenhos instáveis, lembrando mapas de terras que ninguém ousara nomear. Serafine, Lyra e Erindor continuavam presos atrás da barreira cintilante. Suas expressões misturavam apreensão e esperança, mas nenhum deles ousava chamar o nome de Kael, como se qualquer som pudesse quebrar o frágil equilíbrio daquela cena. Kael avançou até o início da ponte estreita que ligava a margem à coluna no centro do lago. A madeira antiga, ou talvez pedra disfarçada, rangeu sob seu peso, mas sustentou-o. Cada passo despertava ondulações suaves na superfície, fazendo o reflexo do teto se partir em 1000 fragmentos. Quando chegou ao meio, um sopro frio levantou-se, trazendo consigo um aroma salgado, tão intenso que parecia vir de mares enterrados nas entranhas da terra. A criatura mexeu-se então, abrindo lentamente algo que parecia ser asas compostas de névoa e escamas cintilantes. Não basta descobrir, disse uma voz que vinha tanto das águas quanto do próprio coração de Kael. É preciso decidir o que farás com o que viste. As palavras carregavam peso, mas também ofereciam um caminho. Kael sentiu novamente o calor no peito, lembrando-se do momento em que colocara a máscara e aceitara olhar seus medos. Agora, percebia que o túnel lhe exigia mais, transformar entendimento em ação. Ele respirou fundo e continuou andando, até chegar à coluna. Sobre ela, o elmo antigo aguardava, o metal frio cintilando com uma luz interior. Quando Kael o tocou, um arrepio percorreu-lhe o corpo e imagens explodiram diante de seus olhos. Batalhas travadas em campos distantes, noites em que escolhera o silêncio, dias em que salvara outros apesar do próprio temor. Todas as memórias convergiam para um ponto único, como se quisessem perguntar: estás pronto para usar o que aprendeste? Kael ergueu o elmo. O peso era surpreendente, mas parecia feito para ele. Quando o colocou, uma onda de energia percorreu o lago. A água começou a ferver suavemente, iluminada por correntes de luz que subiam das profundezas. A criatura inclinou-se, observando-o com atenção redobrada. Em seguida, mergulhou metade do corpo, gerando um redemoinho tão grande que a ponte estremeceu sob os pés de Kael. Serafine ergueu o cajado,
preparando um feitiço, mas a barreira impediu-a de intervir. O redemoinho cessou tão de repente quanto começara, deixando o lago calmo. Calmo demais. Um brilho pálido emergiu do fundo, crescendo até assumir forma humana, feita de água e luz. Essa nova presença colocou-se ao lado da criatura alada, como se fosse seu reflexo. Ambas olharam para Kael silenciosas, e o espaço pareceu contrair-se ao redor deles. O herói percebeu que estava diante de duas faces do mesmo enigma: coragem e consequência, verdade e escolha. De repente, o lago inteiro vibrou. Ondas ergueram-se batendo contra as paredes e espalhando gotas cintilantes. A ponte tremeu com tanta força que Kael precisou firmar os pés para não cair. A luz dentro do elmo brilhou, aquecendo-lhe a cabeça, enquanto vozes sussurravam em línguas antigas, algumas doces, outras duras como pedra. O túnel exigia resposta, não mais silêncio ou contemplação, mas um gesto que mostrasse compromisso com aquilo que ele havia decidido carregar. Kael segurou o elmo com as duas mãos, levantando lentamente o olhar para as entidades diante dele. A superfície do lago começou a abrir-se, formando um círculo de trevas no qual nenhuma luz penetrava. Um rugido profundo saiu dali, ecoando pelo salão, fazendo a ponte balançar uma última vez antes de se estabilizar. A criatura de asas inclinou-se e o ser de água ergueu um braço translúcido, apontando para o centro do redemoinho. Kael compreendeu que a próxima etapa não permitiria hesitação. Inspirou profundamente, deixando o ar frio preencher-lhe os pulmões. Então, um clarão súbito rompeu o lago, cegando-o por um instante. Quando recuperou a visão, viu que o caminho diante dele havia mudado, chamando-o para um ponto onde coragem e destino se encontrariam, e onde o coração do labirinto silencioso revelaria um segredo que nenhum mapa ousara registrar. O clarão que pairava sobre o lago desvaneceu-se, deixando no ar um frio úmido que fez Kael estremecer. O elmo em sua cabeça parecia mais leve do que antes, mas uma vibração sutil percorria o metal, lembrando-o de que aquela peça não era apenas ornamento, mas parte de um pacto silencioso com o próprio coração. As duas presenças, a criatura alada e o ser feito de água, mantinham-se imóveis observando-o. Atrás, Serafine, Lyra e Erindor seguiam presos atrás da barreira líquida, seus rostos iluminados pelos reflexos do lago, atentos ao menor movimento. Kael aproximou-se um pouco mais da beira da coluna. A superfície negra do lago começou a clarear, revelando correntes de luz que serpenteavam no fundo, formando desenhos que lembravam ossos de criaturas esquecidas. Um som baixo, um compasso ritmado, começou a ecoar como um coração batendo sob a água. O ar tornou-se denso, cheirando a pedra fria e sal, enquanto um véu fino de névoa subia da superfície, envolvendo Kael numa umidade gelada. A criatura de asas abriu lentamente o que pareciam ser penas líquidas, espalhando respingos cintilantes. O ser de água moveu-se, erguendo um braço translúcido que apontava para o centro do lago. Então a voz deles, fundida numa só, chegou aos ouvidos de Kael. O que viste não basta se não ousares moldar tua estrada a partir disso. O significado era claro. O túnel não queria apenas revelar medos ou culpas, mas saber se ele teria firmeza para transformá-los em destino. Kael respirou fundo, sentindo a umidade preencher-lhe os pulmões. Sabia que aquela era a hora de provar que o conhecimento conquistado não seria desperdiçado. Firmou os pés na ponte e começou a andar rumo ao redemoinho que se formava no centro. Cada passo parecia despertar ecos adormecidos nas paredes, como se o próprio túnel quisesse lembrá-lo de tudo o que vivera até ali. Quando chegou ao limite, percebeu uma abertura sob a água. Um círculo perfeito, onde a escuridão era tão absoluta que parecia sugar a luz. O herói ajoelhou-se, mantendo o equilíbrio sobre a madeira escorregadia. A água dentro do círculo começou a girar lentamente, formando um funil que revelava degraus de pedra submersos. Um calor inesperado emanou do elmo, percorrendo-lhe o corpo, como um incentivo silencioso para seguir. Kael lançou um último olhar aos companheiros, figuras distantes,
mas firmes na promessa silenciosa de que o aguardariam. Depois, voltou-se para a descida. Ele entrou no redemoinho, sentindo a água fechar-se ao redor, fria, mas não hostil. Os degraus conduziram-no para baixo até um túnel submerso iluminado por cristais azulados cravados no teto. Cada cristal projetava feixes suaves, criando reflexos que dançavam nas paredes líquidas. O caminho levou-o até uma gruta escondida sob o lago, onde um altar de pedra aguardava. Sobre ele repousava um objeto alongado, semelhante a uma lança curta, feito do mesmo material que formava o coração do elmo. Kael aproximou-se, os olhos fixos naquela peça. Quando tocou o cabo, uma onda de energia atravessou-lhe o peito e uma lembrança antiga explodiu. A noite em que ele escolhera salvar um grupo de viajantes em vez de enfrentar saqueadores que ameaçavam sua aldeia. A culpa daquele momento, guardada por tanto tempo, misturou-se agora a um orgulho inesperado. O orgulho de ter salvado quem estava ao seu alcance, mesmo que o preço fosse alto. A lança parecia compreender isso, tornando-se mais leve em sua mão. Um estrondo quebrou o silêncio. A água acima agitou-se, lançando colunas para o teto da caverna. Do centro do lago subiu uma nova silhueta, maior que qualquer coisa que Kael tivesse visto no labirinto. Seu corpo era feito de pedra molhada e luz pulsante, e a cabeça trazia marcas que lembravam antigas coroas. Quando abriu os olhos, 2 focos dourados iluminaram a gruta. A criatura pousou as garras no altar, inclinando-se para Kael, e o ar estremeceu, carregado de poder. Kael percebeu que estava prestes a ser chamado a algo que ia além de coragem ou redenção. Era um juramento diante das forças mais profundas do labirinto silencioso. Ele apertou a lança, firmando-se contra o vento que começava a soprar. O rugido da entidade ecoou pelas paredes e, num instante, toda a luz dos cristais se apagou, deixando apenas o brilho dourado dos olhos gigantescos e o silêncio, pesado como um veredito, aguardando a próxima escolha. O silêncio na gruta parecia mais pesado do que nunca. O brilho dourado dos olhos da entidade refletia-se nas águas imóveis, e Kael sentia cada batida do próprio coração ecoar nas paredes. A lança em sua mão parecia viva, pulsando com um calor sereno, lembrando-o da escolha que acabara de fazer. Reconhecer que até suas falhas podiam ser transformadas em força. Atrás, Serafine, Lyra e Erendor observavam através do véu líquido, incapazes de atravessar, mas presentes com olhares firmes, sustentando-o em silêncio. A criatura de pedra e luz apoiou as garras no altar, inclinando-se lentamente. O peso da sua presença fez o lago estremecer, espalhando círculos de luz sobre a superfície escura. O ser de asas aproximou-se, abrindo lentamente o que pareciam ser plumas feitas de névoa, enquanto o guardião aquático mantinha-se firme ao lado. Um trio de forças ancestrais, cada qual medindo um aspecto do que Kael havia se tornado. A voz deles, unida e profunda, preencheu a caverna. Tua coragem foi provada, tua verdade revelada. Mas saber é apenas a semente. Que farás quando fores chamado a agir? Kael respirou fundo, permitindo que a pergunta penetrasse além das palavras. Ele sabia que a resposta não seria dada em frases, mas na decisão silenciosa de seguir, apesar do medo. Segurou a lança com mais firmeza e deu um passo à frente, deixando que o calor do metal subisse-lhe pelo braço. Sentiu a força que havia conquistado dentro do túnel, a clareza de quem enfrentou a própria sombra e descobriu que podia transformá-la em guia. A entidade alada curvou-se, tocando a ponta da asa na superfície da água. Um círculo perfeito abriu-se, revelando uma escada de degraus largos que descia para uma escuridão mais profunda. O guardião de pedra ergueu a cabeça, indicando o caminho com um olhar fixo, enquanto o ser líquido recuava, deixando livre o acesso. A mensagem era clara. O próximo passo dependia apenas dele, mas a proteção conquistada estaria presente, mesmo invisível. Kael voltou-se por um instante para os amigos. Viu o brilho determinado nos olhos de Serafine, o sorriso breve mas seguro de Lyra e o gesto silencioso de Erendor,
que apoiou o machado no chão em sinal de confiança. Essa visão deu-lhe ânimo. Ele assentiu, grato por aquela silenciosa aliança, antes de desviar a atenção para a escadaria. Cada degrau parecia feito de rocha viva, banhada por um leve reflexo dourado que lembrava brasas adormecidas. Ao descer, a temperatura caiu e uma bruma fina começou a se formar em torno dele, absorvendo qualquer som. A luz que restava atrás desapareceu, deixando-o sozinho, com a própria respiração e o eco longínquo das águas acima. Quando alcançou o último degrau, encontrou-se diante de uma porta imensa talhada na pedra, adornada por símbolos que brilhavam fracamente. O material parecia responder ao toque da sua presença, como se o aguardasse há muito tempo. Kael ergueu a lança e tocou-a no centro da porta. No instante do contato, linhas douradas espalharam-se pela superfície, conectando-se em um padrão que lembrava raízes e constelações ao mesmo tempo. A porta tremeu, liberando um sopro quente, e um rugido profundo percorreu a gruta subindo até o lago. Atrás dele, o espelho de água começou a se mover como se quisesse segui-lo, mas logo se acalmou, permanecendo apenas como testemunha do momento. A porta abriu-se lentamente, revelando um túnel ainda mais profundo, onde uma luz tênue pulsava como o coração de um mundo escondido. Kael compreendeu que o verdadeiro segredo do labirinto silencioso estava prestes a ser revelado, mas também que cada resposta traria novos desafios. Ele respirou fundo, sentindo o peso da lança, e deu o primeiro passo, desaparecendo na claridade que se insinuava além do umbral. A porta que se abrira diante de Kael levou-o a uma câmara onde a luz parecia nascer da própria rocha. As entidades, pedra, água e asas, reuniram-se ao redor dele, formando um círculo. Elas não falaram, mas transmitiram um sentimento nítido. Ele estava pronto. Kael cravou a lança no solo, e um som cristalino percorreu a gruta, dissolvendo a escuridão restante. A barreira atrás de seus amigos desapareceu, permitindo que se aproximassem. Serafine pousou a mão em seu ombro. Lyra sorriu e Erindora sentiu orgulhoso. Do teto, gotas de luz caíram sobre o lago, criando ondas que ressoavam como música. A criatura alada abriu as asas uma última vez, elevando-se até desaparecer na fenda de onde viera, seguida pelo guardião aquático. A rocha brilhou por um instante e depois ficou em silêncio. Kael sabia que o túnel não lhe dera apenas coragem. Dera-lhe a permissão para caminhar com as próprias escolhas, sem esquecer que até a sombra mais profunda pode tornar-se farol quando enfrentada com verdade.